Existem diferenças entre as regiões, né? Sim. Isso quando a gente pensa no planeta como um todo e dentro das micro-regiões onde a gente trabalha. Então, pensando de uma forma global, existe uma certa democracia em relação à poluição do ar, poluição da água, todos nós estamos expostos, mas o impacto dessa poluição é muito maior nos países em desenvolvimento, né, que são os países mais pobres. Então, cerca de 92% das mortes ocorridas em consequência da poluição ambiental, elas acontecem nos países mais pobres. E dentro dos países mais pobres... citaria, por exemplo, talvez África, alguns ali da Ásia. América Latina. Ainda América Latina claro, também. Sim. E, além disso, quando a gente olha para o nosso país, a gente percebe que existem regiões e regiões, né? Então, as regiões mais pobres, elas estão muito mais sujeitas, principalmente quando a gente pensa nos poluentes ocupacionais, né? Que são pessoas mais pobres, em situação de maior vulnerabilidade social, que estão mais expostas a esse tipo de agressão aos seus corpos. E agora, Isabela, quando a gente fala sobre isso, dentro daquilo que lhe compete, como uma engenheira ambiental e sanitarista, hoje, rumamos para virar esse jogo ou ainda é uma batalha longa que temos que fazer, pensando especialmente aqui como Brasil? É uma batalha longa, ainda tem muito que ser feito. Hoje, se a gente for pensar no panorama nacional, em dados atuais, hoje cerca de 50% da população, por exemplo, brasileira tem coleta de esgotos, mas isso não representa que esse esgoto que está sendo coletado, ele está sendo tratado. Então, se a gente pensar que metade da população não tem acesso à coleta de esgotos e que cerca de nem 40% dos esgotos do país são tratados, a gente vê aí possibilidade de disseminação de grandes endemias, né? Por exemplo, ali pelas fotos e imagens que apresentamos ali, ó, já se traduz bem, olha, a poluição ali Sim. do solo e da água ali especialmente, né? Exatamente. Do ar. Exatamente. Que acometem muitas pessoas e tem aí esse desenvolvimento de vários tipos de doença. Então, o cenário, ele não é nada... É muito desafiador, a gente ainda tem muito que melhorar no nosso país, mas isso é uma coisa em escala mundial. Se a gente pensar como África, Ásia tem grandes problemas também. E um dos grandes problemas que eu destaco é, como ela havia falado, a gente tem grandes problemas dentro de Belo Horizonte, por exemplo, que é uma grande metrópole. A gente tem várias realidades. A gente tem bairros mais nobres, mas também tem as zonas periféricas que tem muitos problemas. E as zonas rurais brasileiras também, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos, né, na nossa equipe de pesquisa lá da UFMG, voltados justamente para o saneamento rural, porque são populações mais carentes, que realmente necessitam de uma assistência e que não possuem essa assistência por parte de grande parte do governo, né? A maior responsabilidade aí é do governo ou é nossa mesmo? Políticas públicas ou educação? Ou junto? Eu acho que existe uma questão que é individual, mas é claro que a força maior é a força coletiva, né? Então precisa de política pública para que isso realmente se efetive. A poluição do ar, por exemplo, que a gente estava vendo nas fotos ali da chamada, a poluição do ar ela é responsável, influencia e determina doenças neurológicas, por exemplo, entre outras doenças, mas tem um impacto grande na saúde neurológica, com o aumento do risco de derrames, né, cerebrais, e pode estar associada também à demência, por exemplo. Olha, que interessante, eu não sabia disso. Essa poluição, então, a poluição do ar, pode acelerar até esse processo de um derrame. Sim, é o que a gente chama de estresse oxidativo, né, das células e dos tecidos, e esse estresse, ele vai gerar uma inflamação, e essa inflamação impacta na saúde dos vasos sanguíneos, que é aquele tubinho onde passa o sangue, né, artéria, veia. Então, isso tem um impacto importante na saúde. E sim. Individualmente, o que há de se fazer, doutora? Isso é muito complicado. Porque não depende só da gente, a fumaça né? A gente é democrática. Estamos nessa briga. Exato, né? estamos respirando o mesmo ar. Pelo menos nisso a gente tem democracia. Né? O do cigarro já estão defendendo o nosso lado. Né? Sim, tem já várias leis aí que não pode fumar e etc. Em muitos lugares, né? Exato. Agora, no geral, pelas grandes indústrias e tudo, não tem. E outra, o transporte público, por exemplo, né, tem um sucateamento do transporte público e acaba que existe um incentivo para o transporte individual, né? Isso gera uma poluição além do que
do que deveria ser gerado. Por exemplo, né, isso dentro das cidades. Individualmente, eu acho muito difícil que a gente consiga medidas que vão impactar na nossa saúde em relação à poluição. Existem diversos fatores de risco para doenças, né? Assim, o cigarro é um fator de risco, a alimentação e seus impactos tanto com a desnutrição e a obesidade, fatores estressores múltiplos que a gente pode individualmente mexer sobre eles, né? Então eu posso reduzir o uso, o abuso de álcool, eu posso eliminar o cigarro, eu posso praticar atividade física, posso conter melhorar erros a qualidade alimentares. Da alimentação. Exato. Mas com relação à poluição, existe uma limitação nossa como indivíduos. Acho que a gente pode lutar por democracia e por um governo mais justo, né? Que pense na questão ambiental como um fator importantíssimo para a manutenção até do ser humano como espécie, né? E você, completando a fase dela, a colocação dela, você tem, né, o que acrescentar, né, como engenheiro. Não, com certeza. Eu acho que você tocou num ponto que eu considero como crucial, né, que seria então a elaboração de políticas públicas realmente efetivas, inclusivas de toda a população e principalmente nessa questão do saneamento no Brasil, que ainda é um grande desafio, né? E hoje, mas, por exemplo, a gente está aí num ano eleitoral importantíssimo, Sim. onde vamos eleger os nossos governantes, todas as esferas, né? Vai ali pelo governador, deputado estadual, federal, senador, presidente da República. E aí, essa turma está vindo com essa consciência, essa turma que está vindo nova aí, talvez numa proposta de renovação ou não, abrindo a mente exatamente para essa consciência, ou ainda os grandes ainda estão olhando só o seu interesse sem cuidar da espécie humana? Eu acredito que ainda... o que o cenário não é, pelo menos para mim como pessoa, não é tão motivador pelo cenário que a gente vê, né, que a gente está vivendo. Realmente é um cenário político muito complicado que a gente se encontra atualmente e questões sanitárias, infelizmente, a gente brinca que não são questões que geralmente rendem votos, né? Então, tubulação de água, tubulação de esgotos, essas questões, tudo que fica debaixo da terra não vai render. Aparece? Não aparece. Não dá para pôr placa? Então, exatamente. Então, quando surgem as grandes questões, é quando a gente tem grandes epidemias aí, quando a gente tem epidemias de dengue, por exemplo, febre amarela, né, como a gente está vivendo agora. Então, é um assunto que está muito em pauta, mas passou isso, querendo ou não, vai cair um pouquinho no esquecimento também. A dengue mesmo é esse tipo de assunto característico, né? Dá essa tempo de chuva, dengue. Aí vem a estiagem, Exatamente. Parece que acabou o problema e não é Exato. assim. E tem uma tendência, eu acho que midiática, de responsabilizar apenas o cidadão. Sim. Como se o cidadão fosse culpado, fosse um azar, uma má sorte, ele ter adquirido uma doença, ele ter contraído uma doença. Ter ali Quando, se na contaminado verdade, por um alimento já Exato. Contaminado, cheio de agrotóxicos, Exato. cheio de química. Exato. O azar dele, né? Exato, coitadinho, né? Que pena, teve uma má sorte. Mas quando a gente exato, mas E quando a não gente avalia, Não é. não, de forma alguma. Esse impacto, ele é principalmente nas populações mais carentes, então não é à toa. Não é simplesmente uma coincidência. Existe algo que a gente estuda muitíssimo, né, na minha área, que é medicina de família e comunidade, são os determinantes sociais. Os determinantes sociais, porque uma pessoa mais pobre, né, de uma classe social mais vulnerável, menos favorecida, ela tem uma expectativa de vida menor que um bebezinho que nasceu também saudável numa classe mais favorecida. Exatamente por isso. Assim, é dessa forma que a pobreza entra dentro da gente e faz a gente viver menos, porque a gente está mais exposto a essas coisas. Nós temos ali um quadro com os países que apresentam esses maiores índices de poluição. Eu vou pedir para colocar na tela, por gentileza, para a gente comentar. O primeiro deles é a China, né? Com 8,9 bilhões de toneladas, seguido ali pelos Estados Unidos, com 6 bilhões de toneladas. A Índia, 1,8, quase 2 bilhões de toneladas. A Rússia, 1,67 bilhão de toneladas. E o Japão, 1,3. Acho importante a gente ressaltar o seguinte, eles são os países mais poluidores, são os maiores poluidores, mas eles não são os países que mais sofrem com a poluição.
92% das mortes relacionadas à poluição estão nos países pobres ou, né, nos países que a gente chama em desenvolvimento. Quer comentar sobre esses números aí, Isabela? Eu acho importante ressaltar que esse número é de emissão atmosférica, né? Então aí seria poluição do ar, para mim tem que deixar claro isso, mas vale a pena destacar que realmente são os maiores poluidores, mas são também os países com maiores populações, né? A gente pega aí Estados Unidos, China, maior população mundial, então isso também é um grande destaque. E existem aí protocolos, existem acordos ambientais que tentam ser firmados com esses países, mas, por exemplo, os Estados Unidos se rejeitou a assinar o protocolo de Kyoto. Então, as emissões atmosféricas, eles têm planos internos deles para reduzir isso aí, mas eles não fizeram um termo de cooperação mundial como a maioria dos países fizeram. Então, países como o Japão, por exemplo, o Japão, na próxima década, ele tende a diminuir, se não me engano, 15% das emissões atmosféricas. Só que com o problema que teve lá na usina de Fukushima, eles têm que usar uma gama muito grande aí de carvão. Então, isso aí já impacta que eles não consigam manter a meta que eles estipularam para eles. Mas porque teve esse acidente aí do outro lado, Sim, né? porque eles utilizavam energia termoelétrica e após o acidente eles tiveram que passar a utilizar outra fonte de energia, que seria através do carvão. Então, isso aí aumenta o meu índice de emissão atmosférica em grandes escalas, né? Então, eles, para os últimos anos, eles não estão conseguindo bater essa meta, mas existe sim uma estimativa que o Japão, ele tende a ter uma consciência um pouquinho maior. Até por causa da educação aí do povo como um todo, né? Eu me lembro aqui, e foi amplamente divulgada, assim, uma imagem que marcou na Copa do Mundo aqui no Brasil, há 4 anos atrás, não é? Eles, ao final do jogo ali, onde o Japão estava em disputa, os torcedores ali ao final com os seus saquinhos ali recolhendo o lixo que eles mesmos produziram. Já tem uma amostra de uma educação. Isso já é bom. Isso fala a favor da educação formal, né? Acesso à cultura, acesso à escola, né? De um povo, de um país. Existe essa questão do reaproveitamento, da reutilização e da destinação certa do lixo, mas lembrando que o melhor é não produzi-lo. Né? O melhor é a gente pensar numa sociedade que produza menos lixo, ao invés da gente pensar em formas de reaproveitar ou de reutilizar aquele resíduo produzido. Dias passados nós... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.